What's up, guys? Brett Okamoto from ESPN, joined by the King of Rio, one of the legendary fighters of the sport of mixed martial arts, Jose Aldo, who is back in action, out of retirement, fighting at UFC 301. Jose, how are you, man? Where am I? Where am I getting you? Where are you? Are you coming to you? Speaking to me from your home, or where am I catching you at today? Como é que você tá, Júnior? Você tá falando de onde? Você tá em casa? Onde é que você tá hoje? Pois é, estou em casa, né? Estou muito bem, obrigado. É sempre um prazer falar com você. E estou em casa, estou em casa, estou em casa. Hoje treinei já pela manhã, né? Então aqui já 6 horas da tarde, estou em casa. Yeah, I'm doing well. I'm at home right now. It's always good to speak to you. I had a lot of training in the morning. It's already almost 6 p.m. here, so I'm at home now. Well, let's get right to the fight, Jose. How did this come together? A lot of people were caught off guard by this. I mean, it makes sense that you would come back and you would appear in Rio, but how did it all come together? Como é que aconteceu essa luta toda? Muita gente foi pega de surpresa, mas no fundo faz sentido você voltar para lutar no Rio. Pois é, então eu já vinha, né, falando com o Dano em janeiro, eu acho, quando eu saí das férias, voltei das férias, eu já vim conversando com o Dano e já queria lutar, já tinha pedido para entrar dentro do programa também, para justamente ser testado e estar apto a lutar, né? Então foi desde aí. Eu acho que eu precisava de um tempo para mim, então eu tirei esse tempo, fiz minha luta de boxe do jeito que eu queria e graças a Deus coincidiu de a gente estar lutando no UFC Rio. So I've been talking to Dana since about January, and I was talking about, having another fight, getting back on the testing pool so I could be available. And, I really needed a break, and that's what I did. And I had those boxing matches, but I feel good coming back now to MMA. To do what? Like, do you want to? What is your goals coming back into mixed martial arts? E o que você pretende fazer aqui? Qual a tua meta voltando para MMA? Então, acho que primeiramente eu tenho que fazer essa luta, né? Isso que está em mente em mim, na minha mente. Primeiro eu tenho que fazer uma boa apresentação para todo mundo ver como é que eu tô. Desde quando eu parei, eu recebi várias propostas, né, de outros eventos também me convidando para lutar, mas eu sempre me vi lutando dentro do Ultimate. Então, primeiramente eu quero fazer essa luta, eu quero mostrar para todo mundo como é que eu estou. Aí sim, eu tenho ideia daquilo que eu pretendo fazer no futuro. First of all, I got to go in there and I got to put on a good fight. I got to show people what I've been doing, what I'm looking like right now. After I stopped, that time I had a lot of opportunities come up, but, I only see myself fighting MMA in the UFC. But, I got to go in there and have a good fight next week. What did you need a break from? You said you needed to take a break, and I know that you always wanted to try boxing, but what did you need a break from in the UFC? Você disse que precisou de um tempo, de uma pausa. Do que você precisava de uma pausa? Você sempre falou que queria lutar boxe e tal, mas você queria dar uma parada no UFC, no MMA? Sim, né? Então, acho que primeiramente é isso. Eu acho que eu venho já treinando, acho que há 20 anos já de carreira, treinando todo santo dia, né? Então, sempre me dando o máximo para ser o campeão, defendendo cinturões, fazendo grandes lutas. Então, isso exigiu um pouco, tanto do meu corpo quanto da minha mente. Então, eu precisava disso, não precisava de um tempo para mim. Precisava focar nessa carreira do boxe também, que eu tinha um sonho de lutar. Então, eu pude fazer luta de boxe, até pensar em voltar a lutar no Ultimate, né? Eu acho que eu tenho uma idade boa ainda, então isso me capacita hoje estar voltando a lutar. Então, é isso que eu tenho em mente hoje. Então, eu precisava de descanso, descansei, fiz minha luta de boxe e hoje a gente está dentro do Ultimate de novo. After 20 years in my career in MMA, training hard every day, I just kind of needed a break for my body, for my mind, for everything. And, I decided to pursue one of the things that was always a dream of mine, which was to fight boxing. And I was able to do that. I was able to rest and I was able to recover. And now I'm back fighting in the UFC after being able to take that time for myself. What was Dana White's reaction when you texted him in January that you were interested in coming back? Qual foi a reação do Dana quando você mandou mensagem para ele dizendo que queria voltar? Quando você mandou mensagem lá em janeiro? Eu acho que primeiramente estranhou, né? Eu acho que a gente sempre, quando eu estava lutando boxe, eu pedi autorização, né, para o Ultimate, pelo fato que eu tenho um contrato com eles. Então, quando eu pedi para ele, né, que queria lutar novamente, então eu falei para ele que me sentia ainda bem e conseguiria fazer grandes lutas de novo, quem sabe até disputar título. Eu acho que primeiro ele estranhou, né? Eu acho que ele não esperava isso, né? Porque
logo no início, quando eu falei, eles já achavam que eu ia voltar. Não tão cedo assim, né? Ou não tardio, na verdade, né? Então demorou, mas eu acho que ele deu uma estranhada quando veio esse pedido e chegar até onde nós chegamos. Então, eu acho que ele estranhou. Depois disso, acho que ele viu que eu estava falando o que eu queria realmente. I think that he probably thought it was strange. They always thought that I wasn't gonna, be out for that long. And I was always in contact with the UFC. Any boxing matches that I did, I would go back to the UFC and get their authorization because I was still under contract with them. So yeah, I think that he probably thought it was strange for me to say that I wanted to get back into MMA and I wanted to fight in the UFC. But I think that he realized that that's really what I wanted to do. Did he have an idea for a fight right away? Like, what all did you talk about? Was this the first thing you talked about? Was Jonathan Martinez in Brazil, or were there other ideas before that? E ele tinha alguém em mente, se ele tinha alguma ideia para você, ou foi logo o Jonathan Martinez no Rio? Essa foi a Não, ideia? não, não. Acho que quando nós começamos a conversar, Brad, ele tinha proposto o Dominic Cruz, né? Acho que ficou uma época até fechado com o Dominic Cruz. E eu acho que aconteceu alguns problemas com o Dominic, então não pode ser ele até chegar o Jonathan Martinez. Então, acho que em mente ele tinha outro oponente até a gente chegar e finalizar com o Jonathan Martinez. No, when we started talking, actually, the name that we were talking about was Dominic Cruz. Unfortunately, I don't really know what happened. I think he had some problems with his coach or his team. Something changed up in Dominic's routine, and he had to pull out of that fight. But that was the name that we were working with for a long time before we arrived at Jonathan Martinez. Any disappointment? I mean, I know you're down to fight anybody, but that would have been a historical fight. Any disappointment that Dominic wasn't able to do it? E aí você fica um pouco decepcionado claro que você luta com qualquer um, mas fica um pouco decepcionado que não pode ser o Dominic. Não, não, acho que como eu falei, né, Derek, agora há pouco, eu acho que eu sempre me preparo sempre para o melhor, né? Então, para mim, sempre meu oponente que eu vou lutar o próximo sempre será o melhor para mim, não importa qual ranking ele esteja, quem seja, qual seja o nome, né? Então, eu sempre encaro da mesma maneira, não, para mim sempre é o melhor, então eu tenho que treinar com seriedade, sempre dando o meu melhor, não importa quem seja, né? Então, para mim, não vejo problema nenhum, ou se fosse Dominique, ou se fosse Jonathan, ou qualquer outro, para mim não tinha problema algum, eu tinha que estar lutando. Like I always say, I train to fight the best. So that's not going to change in any way, be it Dominic or Jonathan Martinez, whoever it is. It doesn't matter their position in the rankings or, their win streak or anything like that. I'm always training, thinking that I'm facing the best person that I could be. In fights like this, or anytime a fighter comes out of retirement, one of the things that gets said a lot before the fight is that that's going to be a challenge. That it's like Jonathan Martinez has never stopped mixed martial arts. Like, he's young, he's hungry. You had kind of accepted a life where you were done fighting in mixed martial arts. Like, is that going to be a challenge for you? Or maybe did you always know that you would come back and fight at the UFC at some point? Like, did you ever really get that feeling like, I am done fighting in the UFC forever, and now you had to kind of restart that? Or did you kind of never make that conclusion? Sempre que alguém volta, né? Todo mundo vai falar, pô, o cara vai ter dificuldade, vai ser duro, pô, o Jonathan Martins nunca parou, o Aldo deu uma pausa e tal. Você, alguma hora, você teve essa sensação de, porra, acabou minha carreira no MMA, acabou isso, não vou mais lutar? Ou, assim, na sua mente, você não tinha acabado 100%? Não, eu acho que primeiramente quando eu parei, sim, né, Derek? Eu acho que uma emoção muito grande de estar no Hall da Fama, fazendo aquilo tudo. Eu acho que eu não me via naquele momento, né, voltando, né? Então, como eu estava tendo só boxe, eu não sabia se um dia eu ia voltar ou não, né? Mas sempre quando eu aparecia na academia, né, sempre todo mundo ficava brincando comigo, me chamando para treinar, e eu sempre só focado no boxe, treinando 3 horários por dia. Então, eu não me via, né, parando, voltando a lutar boxe. Mas quando virou o ano, a gente começou a conversar com eu e o Dedé, né, e a gente propôs isso, pediu isso pro Dano, pro Sean Shelby, sobre a gente voltar, e eu voltei a dar um treino de MMA. Então, quando eu voltei, fui treinar um dia na academia, todo mundo falou que, pô, parece que eu nunca tinha parado, né? A habilidade continuava a mesma, as coisas ainda melhores ainda, sendo que fazia quase 2 anos que eu não estava treinando nada.
Então, eu não vejo problema nisso, né? Como eu te falei, né? Eu não parei literalmente, né? Então, eu tive o meu corpo ativo, eu vinha fazendo preparação física, eu mantive o meu treino de corrida por causa do boxe, eu vinha fazendo preparação, porque eu sempre estava em camp para lutar. Então, não é Uhum. partir do zero, né? Então, a gente só teve que introduzir tanto jiu-jitsu, wrestling, kickboxing, para a gente estar hoje de novo bem fisicamente e tecnicamente. You know, when I was fighting boxing, and even when I was at the ceremony last year for the Hall of Fame, it wasn't going through my mind that I was going to fight again. That's not something that I had in mind. You know, I was in boxing, and that's what I was training for. I was training 3 times a day, purely focused on boxing. And you know, every time I'd go to the gym, everyone would tease me and say, "Hey, come train," and this and that, and I'd be there focused on my boxing. And then in January, when Andre and I sat down and talked, and then you know we exposed that to the UFC, the desire to do another MMA fight. I went into train, and you know everyone said that as if I had never stopped because my skills were there after 2 years of not training a full MMA you know game. Everyone said that I hadn't lost anything, and that I might have even improved. So you know we just basically added in wrestling and kickboxing and jiu-jitsu and a few things like that, but my conditioning work was always done. I was always running, I was always well conditioned because I was always in fight camp for boxing. What keeps you fighting at this point in your life, Jose? I mean, we know your story and how you were sleeping in the gym, and this gave you a pathway to a better life. I mean, at this point in your life, you probably, I'm sure, don't need to fight. What is the reason for fighting? Qual é a sua razão para lutar hoje? Todo mundo conhece a tua história, de onde você veio, onde a luta te levou, mas hoje provavelmente você não precisa mais disso, né? Então, o que te faz lutar? Então, acho que isso eu tenho em mente, né? Eu sempre converso isso com o Dedé, com a minha família, né? Com a esposa. Se hoje eu tenho essa vontade de novo, é de ser campeão, sempre foi isso. Pelo fato de eu voltar a treinar, lutar, competir de novo com todo mundo, da maneira que eu acho que eu tenho condições de ser campeão, é isso que me faz voltar a querer competir, né? Mas eu acho que para isso eu preciso provar para todo mundo como é que eu tô, para eles verem se eu tô bem ou não. Então, logo nisso, quando a gente estava conversando, o Sean e o Dan até proporam um contrato, a gente ficou conversando, eu acho que, não, vamos ver, deixa eu fazer a minha apresentação, deixa eu ver como é que eu tô, para todo mundo me ver se eu tenho possibilidade ainda, né? Se amanhã eu ver que eu não tenho condições nenhuma, eu jamais vou estragar a minha história, vou trocar o que eu tenho de melhor que a saúde por dinheiro, né? Então não é questão financeiramente que me faz voltar a lutar ou um dia vai me fazer lutar novamente, né? Então eu não penso nisso. Eu não penso, eu posso assinar hoje um contrato de novo com o UFC, como ele até queria, de tantas lutas, só que não é questão que eu vou querer fazer todas as lutas, eu vou pedir, não. Se amanhã eu ver que eu não tenho condições de competir, de lutar de igual para igual qualquer um, eu me retiro, isso eu já tenho em mente. Então, quando eu cheguei e falei que eu queria justamente esse descanso, é justamente por isso que eu acho que eu não estava fazendo aquilo que eu faço de melhor, que é treinar, chegar lá dentro, competir, como todo mundo espera, né? Então, eu precisava, assim, do descanso, precisava recuperar minha mente para me voltar a competir de igual para igual. Então, se hoje eu estou voltando, primeiro quero me testar, eu acho que eu vou enfrentar um excelente oponente que vai querer me cobrar, então nada mais justo que a gente chegar lá dentro, fazer o nosso melhor e assim a gente provar aquilo que a gente quer ser. You know, I talk a lot about that with Andre and my family and my wife. And, you know, ultimately my goal is always to be the champion. You know, I wouldn't be doing this if I didn't think that I could make myself back up to fight for the title. You know, financially, I don't need it. I wouldn't trade my health for any financial means. You know, when we started talking with Sean and Dana, you know, they offered me a longer term deal with X number of fights, but you know, I decided that I needed to have this fight and go out there and show to myself and to everyone where I'm at, show my skills and kind of prove to myself even where I'm at. And if I have the abilities to still continue to compete at the same level with everyone, because, you know, whenever that point may be, when I see that I'm not competing at the same level, that's when I'm going to call it quits. And, you know, so if I were to sign a longer term deal, it's not even sure that I would continue the deal because we have to go and see how this fight's going to be. But
you know, the title has always been my motivator, and I'm confident that I can get back there. Yep. Just a couple more questions. Does any of that confidence come from, I got to believe if it was me and I was sitting back and I was watching how well Merab Dvalishvili has been doing, I would think to myself, like, man, I shared the octagon with that guy and I didn't feel anything that I couldn't deal with. Like, is there anything that is kind of playing into your mindset of just like, he all of a sudden looks like the best bantamweight in the world and you were in there with him on your last fight? Like, is that experience, does that have anything to do with you wanting to come back? A experiência que você teve lá lutando com o Merab tem alguma influência em você querer voltar, vendo onde ele está agora e tal? Você já lutou com ele, você já esteve lá dentro. Talvez você não viu, você não ache que o cara é isso tudo, mas agora ele está no topo do mundo, todo mundo falando dele, né? Não, acho que não passou, né? Então, a partir do momento que quando passa a luta para mim, eu esqueço, né? Literalmente. Então, não, acho que a derrota, o Merab só fez muito mais. Eu acho que fazer eu querer um tempo é justamente recuperar fisicamente, mentalmente, do que qualquer outra coisa, né? Então, eu fico feliz que o Merab tá trilhando o caminho dele, tá. Acho que é o próximo desafiante, né? A lutar pelo título. E para mim, espero que ele vença, porque só assim eu só perdi para campeões. Então, é isso que eu espero. Então, espero que o Merab consiga e vencer o título, mas nada contra o Merab influenciou em nada nas minhas decisões. Once I fight, you know, that fight's in the past for me. I don't think about it anymore. So, you know, the losing to Merab had nothing to do with my desire to come back. It did have a lot to do with my desire to take some time for myself and to realize that I needed some time for my body and for my mind and for everything that I've already said. But, you know, I have no disrespect against Merab, and I root for him. I hope he becomes a champion, because then I'll have only lost 2 champions. So no, it didn't influence my return at all. Okay. And then, you know, I have to ask, what do you think of Sean O'Malley, the guy holding the belt right now? What are your thoughts on him? E o que você acha do Sean O'Malley, que é o cara que está com o cinturão de fato agora? Então, acho que é um grande lutador, né? Então, fez também, acho que tirou o Renato do Sterling. Então, é um cara com uma boa estatura, uma boa envergadura, tá bem inteligente, tá no hype dele. Então, é um grande campeão. Mas eu acho que a luta entre o Merab e o Sean, eu acho que vai ser bem difícil, né? O Merab tem um jogo que pode neutralizar qualquer strike, né? É um cara que joga colado, então é uma luta boa para se ver. You know, obviously Sean has his merits. He's a champ. He dethroned Sterling. He's got all the hype around him. He promotes himself very well. But, you know, a fight against him and Merab, I think Merab's a great striker who plays very well in the short distance. And I think he'll come out on top. But, you know, not taking away anything from Sean O'Malley. Okay. Last thing I have is, you know, everybody respects and loves you so much, Jose, but one of the guys that respects and loves you the most is Max Holloway. He makes that obvious every time. I just wonder if you saw what he did at UFC 300 and what you thought of it. Cara, todo mundo te respeita, todo mundo te adora, né? Mas talvez ninguém fale isso mais que o Max Holloway. Você assistiu a luta dele no UFC 300? O que você achou? Pô, primeiro eu acho que eu amo não só ele, né? Todos esses que vem, que nós viemos do WC, eu tenho um carinho muito grande, né? Então, assisti, estava torcendo pelo Max, né? Então, fiquei muito feliz, não só com a performance dele, né? Mas com o nocaute que ele conseguiu sobre o Gate. É um grande lutador, é um strike bem perigoso, outro que já nocauteou vários do peso leve. Então, fiquei muito feliz com essa grande vitória que ele teve e espero, assim, que ele possa trilhar ainda mais o caminho dele, né? Tanto no peso pena, se um dia ele subir para o peso leve. Então, eu sempre estarei na torcida por ele. You know, I love Max and I love all the other guys who are from the WC. And, you know, I watch his fight, and, you know, he fought against Gaethje, who's a very tough guy, who's a lightweight, and he put on a great fight. And I really do root for Max to continue his legacy and put on great fights, whether he goes to featherweight, whether he goes to lightweight. I'm always going to be rooting for him. If when you and Max had fought, if he had gone like this to you, what would you have done? Se quando vocês lutaram, se o Max tivesse feito isso, o que você ia ter feito? Do mesmo jeito, eu acho que isso é normal, né? Eu acho que é uma competição, né? Então,
quantas vezes eu nocauteei também lá dentro e tenho um carinho pelo mesmo jeito como eu fui nocauteado, assim como todo mundo fala sempre da minha luta contra o Conor, né? Como é que é, e eu continuo do mesmo jeito, então não vejo problema nenhum. Acho que isso é uma competição e tem dia que a gente ganha e tem dia que a gente perde. Eu acho que faz parte. Eu acho que é você continuar sua vida e traz seu caminho. I would have done the same. You know, it's a competition. We're in there to fight, and you know, a lot of people talk about my knockout loss to Connor, but at the end of the day, it's a fight. It's a competition. We win some, we lose some, and you know, life continues. Yeah. Pleasure speaking to you, man. And congrats and welcome back. I'm looking forward to your fight, Jose. Always a pleasure. Bem-vindo de volta, João. Thank you so much. Thank you so much, Bob.